330 a.C. A noite é rasgada por chamas que sobem como um aviso para o mundo. Uma das maiores capitais da Terra está sendo reduzida a cinzas diante dos olhos de milhares de soldados. Persépolis, o coração de um império que governava quase metade da humanidade conhecida, está queimando por ordem de um jovem conquistador que acredita ter acabado de apagar uma civilização inteira da história. Homens gritam, tesouros são saqueados, colunas desmoronam como se o próprio tempo estivesse cedendo. Por um instante, tudo parece inevitável. A Pérsia acabou. Mas o que ninguém ali poderia imaginar é que aquela noite não marcou o fim. Marcou o começo de algo muito mais inquietante, porque aquilo que morreu simplesmente se recusou a permanecer morto. Existe um padrão na história humana que quase nenhum império consegue escapar. Eles surgem, dominam, expandem suas fronteiras e inevitavelmente colapsam. São absorvidos, substituídos, esquecidos. Os assírios desapareceram. Os babilônios se dissolveram no tempo. Até Roma, com todo o seu poder, virou fragmento de memória. Mas o Irã, ou a antiga Pérsia, decidiu não seguir essa regra. Repetidas vezes foi invadido pelas forças mais poderosas do planeta. Repetidas vezes perdeu batalhas, capitais, reis. E mesmo assim, nunca desapareceu de verdade. Porque algo estranho acontecia depois de cada derrota. Seus conquistadores não apenas governavam aquela terra, eles eram transformados por ela. Para entender isso, precisamos voltar mais longe do que a maioria das histórias costuma ir. Muito antes da ascensão da Grécia ou de Roma, o Planalto iraniano já era um lugar em movimento constante. Um território moldado por extremos, onde sobreviver já era, por si só, um ato de resistência. Não era uma terra isolada, era um ponto de tensão entre mundos. Civilizações como Elam surgiram ali, negociando poder com a Mesopotâmia quando o conceito de nação ainda nem existia. Aquela região não assistia a história acontecer, ela participava dela. E desde o início, sua identidade foi forjada sob pressão. Então vieram as migrações. Tribos indo-europeias avançaram sobre o Planalto, trazendo novas línguas, crenças e uma visão diferente de si mesmas. Chamavam-se arianos, que significava nobres, e deram ao território um nome que carregava mais do que geografia, carregava propósito. Airia Nenvaeja. Com o passar dos séculos, esse nome evoluiu até se tornar algo que ainda ecoa hoje, Irã. Mas o que realmente importava não era o nome em si, era a ideia por trás dele. A convicção de que aquela terra não era apenas um lugar para viver, era algo que precisava ser preservado, custasse o que custasse. E então surgiu algo ainda mais poderoso. Não foi um exército, não foi uma arma, foi uma ideia. O zoroastrismo apresentou uma forma radical de enxergar o mundo. Não como um ciclo infinito, mas como um confronto direto entre verdade e caos, luz e escuridão. Isso não era apenas religião, era identidade. Ser iraniano significava escolher um lado nessa batalha. E quando uma civilização começa a se enxergar dessa forma, apagá-la se torna quase impossível. Quando Ciro, o Grande, ascendeu ao poder no século VI a.C., essa identidade já estava profundamente enraizada. Mas ele fez algo que poucos líderes da história ousaram fazer. Em vez de governar pelo medo, governou pela integração. Povos conquistados não eram destruídos, eram incorporados. Suas tradições eram mantidas, suas culturas respeitadas. Era uma estratégia silenciosa, mas extremamente eficaz. Em vez de criar inimigos, ele criava lealdade. O Império Aquemênida cresceu rapidamente não apenas por sua força, mas por sua capacidade de adaptação. Ele não precisava esmagar culturas para sobreviver. Ele sabia como absorvê-las. Mas nenhum sistema é imune à pressão do tempo. Com o passar dos anos, o Império se tornou grande demais, complexo demais, vulnerável demais. E então surgiu uma ameaça que parecia inevitável. Alexandre. Jovem, ambicioso, implacável. Alexandre o Grande não queria apenas derrotar a Pérsia, ele queria substituí-la.
Suas campanhas foram rápidas, brutais, decisivas. E quando finalmente chegou a Persépolis, tomou uma decisão que ecoaria por milênios. Ele incendiou a cidade, não por necessidade militar, mas como um símbolo. Na mente dele, aquilo era o fim. Mas foi exatamente ali que algo inesperado começou a acontecer. Em vez de transformar a Pérsia à sua imagem, foi a Pérsia que começou a transformar ele. Alexandre passou a usar roupas persas, adotou costumes locais, integrou elites iranianas à sua corte. Seus sucessores seguiram o mesmo caminho. O império que ele acreditava ter conquistado, lentamente começou a absorvê-lo. É aqui que o padrão se torna impossível de ignorar. Séculos depois, os partos surgiram do leste e expulsaram a influência grega, restaurando o domínio iraniano. Enfrentaram Roma várias vezes e resistiram, não uma, mas várias vezes. E mesmo assim, nunca desapareceu de verdade. Porque algo estranho acontecia depois de cada derrota. Seus conquistadores não apenas governavam aquela terra, eles eram transformados por ela. E então vieram os mongóis. No século XIII, as forças de Gengis Khan trouxeram um nível de destruição quase impossível de compreender. Cidades inteiras desapareceram, populações foram dizimadas, sistemas de irrigação que sustentavam a vida há séculos foram destruídos. Se existiu um momento em que o Irã deveria ter deixado de existir, foi esse. Mas mais uma vez, o padrão se repetiu. Em poucas gerações, governantes mongóis começaram a se converter ao islamismo. Adotaram sistemas administrativos persas, passaram a falar persa, patrocinaram arte, ciência e cultura iraniana. Os conquistadores haviam vencido o território, mas não haviam destruído a essência. E então, aconteceu algo ainda mais poderoso. Não foi um exército, não foi uma arma, foi uma ideia. O zoroastrismo apresentou uma forma radical de enxergar o mundo. Não como um ciclo infinito, mas como um confronto direto entre verdade e caos, luz e escuridão. Isso não era apenas religião, era identidade. Ser iraniano significava escolher um lado nessa batalha. E quando uma civilização começa a se enxergar dessa forma, apagá-la se torna quase impossível. Quando Ciro o Grande ascendeu ao poder no século VI a.C., essa identidade já estava profundamente enraizada. Mas ele fez algo que poucos líderes da história ousaram fazer. Em vez de governar pelo medo, governou pela integração. Povos conquistados não eram destruídos, eram incorporados. Suas tradições eram mantidas, suas culturas respeitadas. Era uma estratégia silenciosa, mas extremamente eficaz. Em vez de criar inimigos, ele criava lealdade. O Império Aquemênida cresceu rapidamente não apenas por sua força, mas por sua capacidade de adaptação. Ele não precisava esmagar culturas para sobreviver. Ele sabia como absorvê-las. Mas nenhum sistema é imune à pressão do tempo. Com o passar dos anos, o império se tornou grande demais, complexo demais, vulnerável demais. E então surgiu uma ameaça que parecia inevitável. Alexandre. Jovem, ambicioso, implacável. Alexandre o Grande não queria apenas derrotar a Pérsia, ele queria substituí-la. Suas campanhas foram rápidas, brutais, decisivas. E quando finalmente chegou a Persépolis, tomou uma decisão que ecoaria por milênios. Ele incendiou a cidade, não por necessidade militar, mas como um símbolo. Na mente dele, aquilo era o fim. Mas foi exatamente ali que algo inesperado começou a acontecer. Em vez de transformar a Pérsia à sua imagem, foi a Pérsia que começou a transformar ele. Alexandre passou a usar roupas persas, adotou costumes locais, integrou elites iranianas à sua corte. Seus sucessores seguiram o mesmo caminho. O império que ele acreditava ter conquistado, lentamente começou a absorvê-lo. É aqui que o padrão se torna impossível de ignorar. Séculos depois, os partos surgiram do leste e expulsaram a influência grega, restaurando o domínio iraniano. Enfrentaram Roma várias vezes e resistiram, não uma, mas várias vezes. E mesmo assim, nunca desapareceu de verdade. Porque algo estranho acontecia depois de cada derrota. Seus conquistadores não apenas governavam aquela terra, eles eram transformados por ela.
E se a primeira queda não foi o fim, o segundo colapso deveria ter sido a finalização. No século VII, exércitos árabes avançaram com uma velocidade avassaladora. O Império Sassânida caiu, o rei foi assassinado, o zoroastrismo começou a desaparecer, o islamismo tomou seu lugar. Para a maioria das civilizações, esse seria o ponto final, uma substituição completa, uma nova identidade imposta de fora para dentro. Mas o Irã não desapareceu. Algo mais silencioso começou a acontecer. Administradores persas se tornaram essenciais dentro do novo mundo islâmico. Intelectuais iranianos moldaram sua base cultural. Poetas persas deram linguagem, emoção e profundidade à nova civilização. Os conquistadores haviam vencido o território, mas não haviam destruído a essência.